Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu queria trazer para você uma revelação, uma palavra que vai abrir sua visão e o seu entendimento espiritual. O que Deus quer fazer na sua vida, o que Deus espera de você, o que Deus deseja. Eu quero passar para você essa visão bíblica para que a sua visão se abra e você possa entender a vontade de Deus na sua vida. O apóstolo Paulo se dirigiu à igreja em Corinto, dizendo que Deus queria fazer deles embaixadores de Cristo, pessoas que representassem a Deus nessa terra. E é o que Deus deseja para você, que você seja o representante dele aonde você estiver. Olha só o que diz no versículo 14. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que ele morreu por todos. Também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebessem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Outrora, nós, cristãos, só pensávamos em Cristo do ponto de vista humano. Nós vimos apenas o lado humano. Por exemplo, quando eu era criança, a visão que eu tinha de Cristo era um homem, um profeta, que veio e entregou a vida por nós, morreu por nós. E eu tinha uma fé em Jesus apoiada na visão humana. Eu via como um homem. Mas quando você se aprofunda em conhecer Jesus como ele é, você entende que ele é muito mais do que isso. Você consegue compreender a profundidade, a grandeza do Senhor Jesus. Você entende que ele está vivo, que de fato ele ressuscitou, que de fato ele nos ama, que de fato ele quer nos salvar. É o que muitas pessoas não entendem e por isso vivem para si. Jesus morreu para que nós vivêssemos para ele, não mais para nós. E quando passamos a viver para ele, nós recebemos uma vida transformada, uma vida mudada. Quando você assume Jesus na sua vida e você passa a ter uma relação íntima e pessoal com Jesus, você passa de fato a ter uma fé genuína, reconhecendo-o como seu Senhor e Salvador, a sua vida muda e você passa a ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Você passa a experimentar uma transformação radical, uma transformação completa. E isso não é uma mudança superficial. Você passa a mudar de fato e de verdade. É uma transformação profunda que acontece dentro de você. Você passa a ter uma vida nova para que você possa experimentar coisas novas, coisas profundas, coisas que somente o Espírito Santo pode lhe dar. Você tem que ser uma nova criatura. Tem muita gente que quer ver o novo, mas não quer mudar, não quer ser um novo homem, uma nova criatura. E por isso que tudo continua da mesma forma, porque ela não quer deixar a vida antiga. Ela não quer deixar a velha maneira de viver, os pecados, as atitudes erradas. E isso impede a mudança na vida dela. Olha o que o apóstolo Paulo ele continua dizendo no versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação.
a velha vida acabou e uma nova vida teve início. É o que tem que acontecer. Você tem que experimentar essa nova vida. Essa nova vida tem que ter início dentro de você. E quanto mais você experimenta a presença dele, você experimenta a graça, você experimenta o profundo, você começa a se envolver com Jesus, ler a palavra dele, você começa a orar, se humilhar, você começa de fato expor para ele suas fraquezas, expor para ele suas dúvidas, seus medos, e você começa a se entregar, a mudança começa a acontecer dentro de você. E as coisas antigas, de fato, elas acabam, elas passam, porque você conheceu a Cristo, você conheceu Ele. E Paulo fala sobre isso, ele enfatiza que tudo se torna novo, quer dizer, você passa a ter um propósito de vida, você passa a ter novos desejos, uma nova identidade, você passa de fato ser um filho de Deus. É isso que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Ele quer te dar uma identidade de filho, uma identidade de uma nova criatura. O versículo 18 diz assim: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. E quando você se torna uma nova criatura e você começa de fato a mudar, você começa a trazer o impacto na vida de outras pessoas. Começa na sua vida a acontecer novas criações. Você começa a viver em propósito com Deus. Você começa a influenciar pessoas a mudar. Elas vão olhar para você e vão dizer: se ele conseguiu, eu também vou conseguir. Se ele recebeu essa nova identidade, eu posso também receber essa nova identidade. E essa nova identidade que você recebe te liga a Cristo, te faz ser uma pessoa que não vive mais para si, mas vive para agradar a Deus. Esse é o nosso propósito, essa é a nossa segurança. E quanto mais você começa a se envolver com Cristo, mais você começa a se santificar. E quanto mais você começa a se santificar, mais você cresce e desenvolve na sua fé. E isso é todo dia, através dos ensinamentos de Jesus. Você começa a ser guiado pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo assumir o controle da sua vida. E você pode ter certeza que tudo vai se fazer novo. Deus abençoe.